Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Márcio Rodrigues Concurseiro. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, como educador, está no nosso dia a dia. O programa Professor Tutor. E como usar o material coruja para turbinar o aprendizado dos nossos alunos do primeiro ao terceiro ano. É isso aí. Para se ajudar a desvendar todos os detalhes, trouxe uma especialista de peso, a professora Carmen. Lá. Ela tem anos de experiência em sala de aula e conhece o Professor Tutor e o material coruja como a palma da mão. Bem-vinda, Carmen. Obrigada, Márcio. É um prazer estar aqui com você e com todos os nossos colegas professores. Acho que essa conversa vai ser super proveitosa. Com certeza. Então vamos começar do começo. Para quem ainda não está familiarizado, o que exatamente é esse programa Professor Tutor? O programa Professor Tutor foi criado para dar um suporte extra aos alunos do primeiro ou terceiro ano em português e matemática. Sabe, aqueles alunos que precisam de um acompanhamento mais individualizado para realmente consolidar o aprendizado. O Professor Tutor entra em cena para isso. E essa ideia de recuperação da aprendizagem, tanto contínua quanto semestral, também está presente na Resolução 42 de 2024. Certo, exatamente. Essa resolução, ela meio que traçou o caminho para o programa. A ideia é que a gente não espere fim do ano para correr atrás do prejuízo, mas sim que a gente esteja sempre atento às dificuldades dos alunos e atuando para que eles superem essas dificuldades ao longo do ano. E pelo que tenho visto, muitos professores e gestores escolares têm se dedicado de corpo e alma a esse programa. Inclusive, já estamos vendo resultados positivos, como a melhora nas taxas de alfabetização, o que é muito animador. Sim. Mas, Carmen, na prática, como funciona o dia a dia de um professor tutor? Como ele se divide entre as diferentes turmas e como ele se integra ao trabalho do professor regente? Olha, o professor tutor entra em ação com 2 aulas semanais de português e uma de matemática, focando nos alunos que precisam daquele reforço extra. E o mais legal é que ele trabalha lado a lado com o professor regente como um verdadeiro parceiro. Juntos, eles criam um plano de ação específico para cada aluno. Interessante. Então não é uma substituição do professor regente, mas sim uma colaboração para que todos os alunos tenham a oportunidade de aprender. Perfeitamente. É como se o Professor Tutor fosse um apoio estratégico para que ninguém fique para trás. E para turbinar ainda mais esse trabalho em conjunto, temos o material coruja, certo? Imagino que muitos professores já tenham ouvido falar dele, mas talvez ainda não tenham tido a oportunidade de conhecê-lo a fundo. Verdade. O material coruja é um recurso complementar que chegou para dar aquela força ao Professor Tutor. E o que eu acho fantástico nele é que ele se baseia no desenho universal para aprendizagem. Desenho universal para aprendizagem. Explica pra gente, Carmen, o que é isso? É uma abordagem que busca eliminar as barreiras para a aprendizagem, pensando em todos os alunos, independentemente das suas necessidades. Sabe aquela história da rampa? Lembro de ter lido sobre ela no material, mas confesso que não me aprofundei muito. É uma analogia simples, mas que ilustra bem o conceito. Imagina que você constrói uma rampa de acesso para cadeirantes em uma escola. Quem se beneficia? Não só os cadeirantes, mas também mães com carrinhos de bebê, pessoas com malas pesadas, idosos. Entendi. É como se, ao removermos uma barreira específica, acabássemos beneficiando a todos, criando um ambiente mais inclusivo e acessível. Exatamente. E é essa a essência do desenho universal para a aprendizagem, pensar em estratégias que atendam às necessidades de todos os alunos, tornando o aprendizado mais justo e igualitário. Sensacional. E como essa filosofia se traduz na prática do material coruja? Como ele é organizado? O material coruja é dividido em 6 cadernos de atividades. 3 para português e 3 para matemática. Cada caderno está alinhado com o currículo de um ano escolar do primeiro ao terceiro ano. Aí, dentro de cada caderno, temos 4 eixos de aprendizagem. 4 eixos. Quais são eles? Em português, temos escuta dos sons da língua portuguesa, sistema de escrita alfabética, leitura e compreensão e produção de texto. Já em matemática, os eixos são números, operações, espaço e forma e, por fim, grandezas e medidas em tratamento da informação. Caramba, é bastante coisa. E como o professor tutor escolhe por onde começar com cada aluno? Qual o critério para usar um volume ou outro, um eixo ou outro? Aí entra a importância da avaliação diagnóstica. Antes de começar a trabalhar com material coruja, o professor tutor precisa identificar as lacunas de aprendizagem de cada aluno. E como ele faz isso? De várias maneiras. Através da observação em sala de aula, de conversas individuais, de atividades escritas, de jogos. O importante é que ele tenha um retrato bem claro do que cada aluno já sabe e o que precisa aprender. A partir daí, ele define por onde começar dentro do material coruja. Entendi. Então, digamos que um aluno está com dificuldade em identificar as letras do alfabeto. O professor tutor pode começar com um eixo, sistema de escrita alfabética, no nível mais básico, para que ele construa uma base sólida. Exatamente. E o material coruja
Tem essa sacada genial de organizar as atividades em níveis de dificuldade, representados por cores: vermelho, amarelo, verde e azul. O vermelho é o nível mais básico para quem está começando a aprender e o azul é o mais avançado para quem já domina o conteúdo. Então o professor Tutor usa essa escala de cores para individualizar o ensino, garantindo que cada aluno esteja trabalhando no nível adequado às suas necessidades. Que legal! É isso aí. E o mais bacana é que o material Coruja é super flexível. Ele permite o trabalho individual em pares ou em pequenos grupos. Carmen, essa flexibilidade me parece fundamental. Afinal, cada turma tem sua própria dinâmica, cada aluno tem seu ritmo de aprendizagem. Sem dúvida. E o material Coruja dá essa liberdade para o professor tutor adaptar o uso do material à realidade da sua turma. Ele pode, por exemplo, formar grupos de alunos com níveis de aprendizado semelhantes para que eles se ajudem mutuamente e avancem juntos. Ou, se ele perceber que um aluno precisa de um acompanhamento mais individualizado, ele pode trabalhar com ele separadamente. Mas me diz uma coisa, Carmen, e se o aluno tiver muita facilidade com o nível vermelho? Ele pode pular direto para o amarelo. Claro! Se o aluno demonstrar que já domina o conteúdo do nível vermelho, ele pode avançar para o amarelo sem problema nenhum. O importante é que ele se sinta desafiado e que o material esteja contribuindo para o seu desenvolvimento. E o nível azul, sendo mais avançado, é obrigatório. Na verdade, não. O nível azul é opcional porque ele aborda conteúdos que vão um pouco além do que se espera para o ano escolar em questão. Então, se o tempo for limitado, o professor pode focar nos níveis vermelho, amarelo e verde, que são os essenciais para a recuperação da aprendizagem. Entendi. E essa progressão no material é individualizada, certo? Cada aluno avança no seu próprio ritmo. Exatamente. Alguns alunos podem precisar de mais tempo para dominar um conceito, enquanto outros avançam mais rapidamente. O importante é respeitar o ritmo de cada um e oferecer o suporte necessário para que todos alcancem seus objetivos. E o material Coruja não se limita a atividades escritas, certo? Ele também explora o mundo mágico das histórias. Verdade? Cada volume do material Coruja gira em torno de 2 histórias, uma para cada semestre. E como essas histórias são usadas para engajar os alunos? Me fala mais sobre isso. As histórias são como uma porta de entrada para o mundo da imaginação e da criatividade. Elas ajudam a contextualizar o aprendizado, tornando tudo mais interessante e fácil de assimilar. Deixa eu adivinhar. Você vai me dizer que o material Coruja não se limita a apresentar a história e pronto, né? Que ele vai além, usando a narrativa como um trampolim para outras atividades. Acertou em cheio. É como se a história fosse a semente que a gente planta e a partir dela florescem várias atividades. Por exemplo? Por exemplo, no primeiro ano, temos as histórias de João e Maria para o primeiro semestre, João e o pé de feijão para o segundo. Imagina só as possibilidades. Podemos usar essas histórias para trabalhar a leitura em voz alta, explorar as ilustrações, fazer debates sobre os personagens e suas ações, incentivar a produção de textos. Falando em ilustrações, elas também têm um papel importante no material Coruja, certo? Com certeza. As ilustrações não são só enfeite, elas são como janelas para compreensão, principalmente para os alunos que ainda estão aprendendo a ler. E como o professor tutor pode usar as ilustrações de uma forma estratégica? De várias maneiras. Ele pode pedir aos alunos que descrevam o que vem nas ilustrações, que inventem falas para os personagens, que criem histórias a partir das imagens. As ilustrações também podem ser usadas para introduzir um novo tema, para ilustrar um conceito que já foi trabalhado. Enfim, as possibilidades são muitas. E você tocou num ponto importante. O material Coruja não é uma camisa de força. Ele é um ponto de partida para a criatividade do professor tutor. Ele pode e deve usar outros recursos para enriquecer o trabalho com o material, certo? Com certeza. O material Coruja é como um mapa, ele te guia, te dá um norte. Mas você pode dele explorar outros caminhos, outros recursos. E outros recursos, por exemplo? Jogos, músicas, brincadeiras, vídeos. Tudo que a imaginação do professor permitir. O importante é que o professor tutor seja criativo e busque recursos que tornem o aprendizado mais prazeroso e significativo para os alunos. Mas, Carmen, no dia a dia da sala de aula, a gente sabe que nem sempre é fácil lidar com a diversidade de ritmos de aprendizagem. Como o professor tutor pode trabalhar com alunos que apresentam diferentes níveis de dificuldade dentro de um mesmo grupo? É um desafio e tanto, mas o material Coruja pode ser um grande aliado nesse sentido. De que forma? Ele permite que o professor tutor personalize o ensino, oferecendo atividades com diferentes níveis de complexidade. Assim, todos os alunos se sentem desafiados e motivados a participar, cada um no seu ritmo. O professor tutor também pode atuar como um mediador, auxiliando os alunos que apresentam maiores dificuldades e incentivando os alunos mais avançados a ajudarem seus colegas. E como o professor tutor pode avaliar o aprendizado dos alunos durante o trabalho com o material Coruja? Afinal, a avaliação é uma parte importante do processo de ensino-aprendizagem. Concordo plenamente. A avaliação não pode ser vista como um bicho de 7 cabeças. Ela deve ser processual e contínua.
acompanhando o desenvolvimento de cada aluno ao longo do processo de aprendizagem. E que instrumentos o professor tutor pode usar para avaliar os alunos? Ele tem uma gama de opções à disposição: observação, registro de atividades, produções textuais, autoavaliação. O importante é que a avaliação seja vista como uma oportunidade de aprendizagem e não como um instrumento de punição. Perfeito, Carmen. E com base nos resultados da avaliação, o professor tutor pode ajustar o planejamento das atividades, certo? Exatamente. A avaliação fornece informações valiosas sobre o que os alunos já aprenderam e o que ainda precisam aprender. Com base nessas informações, o professor tutor pode direcionar melhor as atividades, propondo desafios adequados a cada aluno. E para finalizar essa parte do nosso mergulho no material coruja, que dica você daria para os professores que querem usar esse material de forma criativa e eficiente em sala de aula? A dica de ouro é: usem a criatividade e confiem no potencial de cada aluno. Explorem as diferentes possibilidades do material coruja, adaptem as atividades à realidade da sua turma e, principalmente, observem seus alunos. Observar, observar, observar. Essa é a chave para um ensino personalizado e de qualidade. Sem dúvida. A observação atenta permite que o professor tutor identifique as dificuldades, os avanços, as necessidades de cada aluno, ajustando as estratégias de ensino e celebrando cada conquista. É como ser um detetive da aprendizagem buscando pistas para desvendar os mistérios de cada mente. Adorei a analogia, Carmen. E falando em mistérios, na próxima parte do nosso programa, vamos mergulhar em um aspecto crucial do trabalho com material coruja: a importância da observação do aluno. Isso mesmo. Vamos desvendar como o professor tutor pode usar a observação como uma bússola para guiar o aprendizado de cada aluno. Fiquem ligados. E chegamos à parte final do nosso mergulho no universo do professor tutor e do material coruja. Nas partes anteriores, exploramos o contexto do programa, o papel do professor tutor, a estrutura do material e diversas estratégias para utilizá-lo em sala de aula. Mas como a Carmen bem destacou, o sucesso dessa iniciativa depende muito do olhar atento e da criatividade do professor. Afinal, o material, por mais incrível que seja, é apenas uma ferramenta. Exatamente. O material coruja, com seus eixos de aprendizagem, níveis de dificuldade, narrativas envolventes, é um grande aliado na recuperação da aprendizagem. Mas é o professor, com sua sensibilidade e expertise, que vai conduzir a orquestra, garantindo que cada instrumento, cada aluno, toque em harmonia. E para conduzir essa orquestra com maestria, o professor tutor precisa ser um mestre da observação. Mas, Carmen, observar o que exatamente? O que o professor tutor deve ter em mente ao acompanhar o aluno durante o uso do material coruja? Ele precisa estar atento a uma série de aspectos: o interesse do aluno pelas atividades, a capacidade de concentração, a forma como ele interage com o material, as estratégias que ele usa para resolver as atividades, as dúvidas que ele apresenta, as dificuldades que ele enfrenta. É como se o professor tutor fosse um detetive da aprendizagem, buscando pistas para desvendar os mistérios de cada mente, observando como o aluno reage ao material, como ele pensa, como ele busca soluções. Perfeito. Essa postura investigativa é essencial para que o professor tutor possa oferecer um acompanhamento individualizado e realmente eficaz. Através da observação, ele consegue identificar, por exemplo, se um aluno está avançando rapidamente em um determinado eixo e então propor atividades mais desafiadoras. Ou se outro aluno está com dificuldade em um conceito específico, ele pode oferecer um suporte mais direcionado, com atividades de reforço. Ou seja, a observação permite que o professor tutor personalize o percurso de cada aluno, ajustando as velas do barco para que ele navegue com segurança e chegue ao seu destino, que é a aprendizagem. Exatamente. E não podemos esquecer que a observação não se limita ao aluno individualmente. O professor tutor também precisa estar atento à dinâmica do grupo como um todo. Verdade. Afinal, a sala de aula é um ambiente social e as interações entre os alunos influenciam diretamente o processo de aprendizagem. O que o professor tutor deve observar na dinâmica do grupo, Carmen? As relações entre os alunos, as trocas de ideias, as colaborações e, eventualmente, as dificuldades de relacionamento. Observar a dinâmica do grupo permite que o professor tutor crie um ambiente de aprendizagem mais harmonioso e produtivo. E como ele pode usar essa observação para melhorar o trabalho com o material coruja? De várias maneiras. Ele pode usar as informações sobre a dinâmica do grupo para formar grupos de trabalho mais coesos, para mediar conflitos, para incentivar a colaboração entre os alunos. Ele pode, por exemplo, propor atividades que explorem as diferentes habilidades e estilos de aprendizagem presentes no grupo, transformando as diferenças em oportunidades de aprendizagem. Ou seja, o professor tutor precisa ter um olhar panorâmico, observando cada aluno individualmente, o grupo como um todo, e a forma como o material coruja está sendo utilizado.
É um trabalho que exige muita sensibilidade, flexibilidade e criatividade. Sem dúvida. O professor tutor é como um maestro, que precisa reger a orquestra, coordenar os diferentes instrumentos, ajustar o ritmo, a intensidade, a melodia e, no final, aplaudir a bela sinfonia que é a aprendizagem. Que bela analogia, Carmen. E que mensagem inspiradora para os nossos ouvintes, que são, em sua maioria, professores dedicados a oferecer o melhor para os seus alunos. A mensagem que eu deixo é: acreditem no potencial de cada aluno, usem a criatividade para transformar o material coruja em um instrumento de aprendizagem significativo e prazeroso, e nunca deixem de observar, de aprender e de se reinventar como educadores. Afinal, a educação é uma jornada de constante descoberta, tanto para os alunos quanto para os professores. Palavras sábias, Carmen. Tenho certeza de que os nossos ouvintes vão sair daqui inspirados e com a cabeça borbulhando de ideias para aplicar em sala de aula. E para quem quiser se aprofundar ainda mais no tema, deixaremos o link para a live sobre o material coruja, com a participação da Mônica e todas aquelas dicas valiosas na descrição do episódio. Excelente. E lembrem-se, a troca de experiências é fundamental para o nosso crescimento como educadores. Compartilhe suas práticas, suas dúvidas, sugestões nos comentários do canal. Vamos construir juntos um ambiente de aprendizagem cada vez mais rico e inspirador para os nossos alunos. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no Márcio Rodrigues Concurseiro. Esperamos que tenham gostado e que as informações e reflexões compartilhadas hoje contribuam para a sua prática em sala de aula. Continuem nos acompanhando, pois em breve teremos mais conteúdos relevantes para a sua jornada como educador. Até a próxima!